Mesmo com a pandemia, o mercado de vendas de carros de luxo arrecadou milhões em 2021. Para conversar um pouquinho mais sobre esse setor, o Amazonas Acontece de hoje recebe o diretor comercial da Audi Center Manaus, Ítalo Vasconcelos. E ele já está aqui no estúdio com a gente, vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, seu case de sucesso. Ítalo, seja muito bem-vindo à Band Amazonas, se sinta em casa. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu estar aqui com vocês. Que legal. Agora, conta um pouquinho pra gente da sua história. Você já tem 11 anos aqui em Manaus, no Amazonas, veio de fora, mas desde o começo já fazendo o seu nome, sendo referência nessa área automobilística, principalmente na parte dos carros de luxo. Exato, eu comecei em Recife, né? Sou pernambucano, mas já me sinto um amazonense. E meu primeiro emprego foi numa concessionária de veículos, lá em Recife. Entreguei meu currículo, fazia o curso de administração, a faculdade era na rua da concessionária e comecei a me apaixonar não só por veículo, mas pelo comércio, né? A gestão e atender clientes. E daí que a gente chegou, depois de 6 anos, tive um convite, né, para ser diretor de uma marca de luxo aqui também, no Amazonas, e vim morar aqui há aproximadamente 11, 12 anos atrás. E como é que foi para você desde o começo dessa sua trajetória até você chegar à posição de diretor comercial da Audi, que a gente sabe que é uma marca reconhecida no mundo inteiro? Comecei como estagiário, né, o primeiro cargo, né, e a gente foi subindo degrau a degrau, então fui estagiário na área de veículos, né, aí depois fui vendedor. De vendedor, passei a ser gerente de veículos também, de vendas. Então, eu costumo dizer que eu passei aí quase 17 anos, né, trabalhando, vendendo veículos para ser uma escola, né? Então, me formei nessa escola para hoje estar exercendo o cargo de diretor comercial, né? Eu tenho um sócio na Audi, meu amigo Emerson, muito parceiro, e a gente está na Audi aqui desde 2019, nessa nova administração da Audi, né? E muito feliz com os resultados, né? O mercado premium em Manaus. Manaus hoje é a capital, né, o Amazonas, o 6º PIB, né, do Brasil. Então, assim, a gente pensa que não, mas tem muito cliente para comprar carro premium. Esse mercado é muito aquecido aqui no Amazonas. E qual é a dica, por exemplo, para quem está iniciando nessa área? Porque carro é igual futebol para muita gente, né? É mais do que apenas um item, é praticamente uma paixão, né? Na verdade, é uma paixão para quem adquire. Ainda bem, né, que o brasileiro são as duas paixões, né, futebol e carro. Então, assim, quem está buscando hoje comprar um carro novo, né, nós, especificamente da Audi, a gente tem muitas promoções e condições diferenciadas para você buscar. Então, hoje, graças a Deus, assim, temos taxas subsidiadas, então, assim, a taxa está bem atrativa. No mercado em si, hoje, as melhores taxas para você comprar carro é de automóvel e do mercado imobiliário. Então, as condições para você investir num sonho, né, que muitos têm um sonho, quero comprar um carro premium, quero ter um Audi. Então, assim, está bem acessível hoje, né? Logicamente, né, com essa alta do dólar, que por vários motivos assolou, né, o mercado automotivo, os preços subiram um pouco, né? Mas graças a Deus agora o dólar também está baixando. E também teve um decreto, né, do presidente atual que reduziu em 25% o IPI. E isso afetou ainda mais os preços para baixo, né, dos nossos carros. Então, cada vez mais ficando bem mais acessível também esse mercado premium. Falando em mercado, que você falou, apesar da gente ter vivido um panorama de pandemia, todo mundo dentro de casa, o mercado de carros de luxo não parou de arrecadar. Inclusive, em 2021 foi um dos anos com maiores arrecadações, é isso mesmo? Exatamente. O que aconteceu? Com a pandemia, né, muitas fábricas no mundo fecharam. Então, elas passaram aí 2, 3, até 5 meses sem produzir. Então, o mercado que vinha, né, em alta, aquecendo, o mercado começou a baixar a produção e faltou carro, né, nas concessionárias. Com a falta de carro, consequentemente, né, o preço, né, vai subir do produto. Com isso, né, cada vez mais os nossos clientes buscaram comprar carro de imediato e não tinha pronta entrega. Então, filas e filas, né, quem diria ter fila para comprar carro? E é isso que aconteceu. E foi um ano de surpresa, né? Ninguém esperava pandemia, lockdown, concessionária fechada. E mesmo assim, a busca pela compra do seu carro novo, do Audi novo, cresceu muito. Não só de Audi, as outras marcas premium também venderam muito.
mesmo com a pandemia, por essa falta, né, de produto. E nesse ano a gente tem um cenário parecido ou as coisas estão um pouco mais diferentes? Pois é, começou a melhorar, né, com essa questão que eu falei do IPI, então assim, começou a ter um pouquinho mais de carros disponível, aí veio essa questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Aí o que é que afeta isso no mercado brasileiro? A Rússia, ela fornece matéria-prima para a China, e a China é a grande produtora de componentes eletrônicos dos carros. Então a China, exclusivamente para a Audi, ela fornece chicote eletrônico, que é um componente, né, básico dos carros premium, tem muita tecnologia. Então a China fornece chicote. Com isso, a Rússia aí sofrendo essas sanções econômicas do mundo inteiro, está deixando de mandar matéria-prima para a China, consequentemente, deixando de produzir os componentes e, infelizmente, a gente vai ter uma queda novamente na produção. Então, assim, você que é nosso cliente, que está buscando comprar, compre logo, porque vai faltar carro novamente nas concessionárias de carro premium, e não só premium, né, no mercado em geral. Será que a gente vai ter fila de novo nas concessionárias? Eu acho que sim, né, porque voltou a aquecer o mercado, todo mundo querendo comprar seu carro. E não é só fila, né? Você esperar, você comprar um carro hoje para esperar 4 meses, 5 meses, 6 meses é uma questão chata. E com isso, o mercado de veículos seminovos é que é favorecido. Então, quando você tem a falta do carro novo, o seminovo, o preço vai subir. E isso é um motivo para quem tem carro seminovo aí, o carro vai valorizar. Mas já era de se esperar, né? Porque com a pandemia, mesmo que muita gente tenha comprado, teve uma galera ali que esperou, não estou saindo muito, vou preservar meu carro. Quando eu voltar a rodar, eu troco por um modelo novo. Acontece muito isso? Acontece isso. Teve esse efeito, né? Queira ou não, ano passado e ano retrasado com esse Bolsa Pandemia, né? Que o pessoal recebeu muito. A economia, né, teve dinheiro injetado na economia, e isso favorece não só a classe que recebeu, né, o Bolsa Pandemia, vamos dizer assim, favorece o empresário que teve seu comércio faturando mais, todo mundo estava comprando mais. Então agora, né, novamente, a gente espera que, agora a gente já está sem usar máscara, muitos lugares aí, né, muitos estados e capitais com esse decreto, então assim, a vida voltando ao normal, né, esperar passar essa questão aí dessa guerra na Rússia e Ucrânia, para que o mercado volte a produzir carros, as fábricas voltem a faturar para nós, para que a gente consiga voltar ao novo normal, né? A guerra já está com mais de um mês, mas a gente já está sentindo os impactos ou ainda não? Você acha que isso vai ser a curto, médio ou longo prazo? Pois é, eu acho que já está a curto prazo, né? Por mais, espero que não se estenda tanto, né, essa guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, porque essas sanções afetam diretamente o petróleo e o combustível, e já vai diretamente vamos dizer assim, no consumidor final, que somos nós, né? Que tudo atrapalha o transporte público. Então, em geral, hoje, eu acho que vai ser a médio prazo e curto prazo que vai afetar o nosso mercado. Mesmo assim, a gente ainda vai ter bastante procura. Agora, o que é que diferencia um carro como um Audi, um modelo de luxo, por exemplo, de um outro que é de luxo, mas tem um valor mais em conta? A gente sabe que tecnologia é a principal diferença, mas que tipo de tecnologia? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Pois é, hoje o mercado está muitas marcas surgindo, né, chinesa, coreana, né? A diferença do mercado premium de verdade, né, que são as marcas alemãs, tem as marcas inglesas, né, que assim, são tradicionais, né, tem mais de 50 anos que produzem, 100 anos que produzem carro no mundo, então assim, a confiabilidade do produto é muito maior de uma marca que está começando agora, testando seu produto. Então, a tecnologia assim, que é embarcada nesse tipo de produto, com a experiência, é a grande diferença. Então, assim, os carros hoje da Audi, especificamente, a gente está entrando no mundo de carros elétricos. Então, a Audi hoje tem um carro chamado e-tron, e esse carro foi, no ano de 2021, o carro de luxo premium elétrico mais vendido no ano. Então, assim, você tem um carro com valor superior a 400, 500 mil, ser o carro mais vendido elétrico no Brasil, é um número a ser comemorado, né? Uma marca, uma conquista. Quem diria, né? Você ter um carro elétrico que tem a esportividade. Você pensava antigamente, um carro elétrico é um carro que anda devagar, aquele carro não é tão robusto. Então a gente tem um carro de luxo, esportivo e 100% elétrico.
Falando nisso, isso é uma importante novidade e até uma vantagem, porque o preço da gasolina a gente está vendo cada vez mais aumentando e eleva todos os outros tipos de combustível. Então, quem tem um diferencial, principalmente se tratando de uma outra forma de abastecer o carro, sai na frente. Com certeza. E a preocupação da Audi é essa. Daqui a mais ou menos 3 anos, a Audi não vai fabricar mais carro a combustão. 100% da linha vai ser elétrica. Então a Audi já está em fase de transição hoje para fabricar carros híbridos, que é a combustão e a energia, né, a bateria, o carro elétrico. E daqui a 2, no máximo 3 anos, no mundo não vai ter nenhum carro fabricado pela Audi. Logicamente é um tema bem recorrente para nós que somos aqui do Amazonas, de poluição, né, emissão de gases na natureza, tal efeito estufa. E além disso, como você falou muito bem, a economia, né? Você para abastecer, vamos dizer assim, para encher o tanque, que não é encher o tanque, né? Para você abastecer sua bateria ao máximo num carro elétrico e ainda mais um carro de luxo, você gasta em média 20% apenas do que gastaria para encher um tanque de gasolina ou diesel ou até etanol, né? Então, assim, é uma diferença muito grande no bolso do consumidor. Então, quem está procurando investir, né, num carro, a energia elétrica é o futuro. E hoje em dia todo mundo está colocando aí placa solar nas suas casas. Então, assim, é uma energia limpa e muito mais barata do que a combustão. Você acha que isso colabora também aqui para o nosso cenário? Está se tornando, como você falou, cada vez mais comum. Casas, apartamentos, condomínios que muitas vezes se juntam e implantam as placas solares. Você acha que daqui a uns 3, 4 anos, aqui em Manaus mesmo, a gente vai ver esse cenário de mudança, de mais carros elétricos circulando pelas ruas? Com certeza. Assim, também depende muito, né? A gente está falando do mercado premium. O mercado premium é uma fatia pequena do mercado, né? Mas outras marcas mais populares também estão investindo muito nisso. E, lógico, os governantes, né, tem que cada vez mais dar isenção de impostos para esse pessoal. Por exemplo, tem alguns estados do Brasil, aqui no Amazonas, infelizmente ainda não, que não cobram IPVA quando o veículo é elétrico. Então, assim, é uma economia, mais uma economia para você que vai investir. Então, a gente está buscando também que aqui no Amazonas também tenha essa isenção de IPVA. Mas, com certeza, não só o mercado premium, como o mercado popular, cada vez mais esse investimento vai ser de placa solar e está ficando popular, né? Está popularizando. Antigamente, você vai colocar uma placa solar na sua casa, tal, era difícil. Hoje tem financiamento, hoje tem linha de crédito mais acessível. Então, cada vez mais vai ficar acessível para você ter a sua energia limpa na sua casa e no seu carro também. Era isso que eu ia te perguntar. Que outros incentivos você acha que seriam interessantes para o público que quer adquirir um carro como esse, que você vê ali a oportunidade de ter esse incentivo, mas ainda não foi feito, está a passos lentos? O que você acha que poderia ser feito pelo poder público para incentivar a gente a implementar mais? Pois é, a maioria dos países da Europa hoje, né, como eu falei anteriormente, não se cobra nenhum tributo para você que tem um carro elétrico, né? Pelo contrário, é incentivado. Então, se os governantes conseguirem pensar nisso como uma forma, né, de preservar a natureza até, incentivar as empresas, né, que são com energia limpa, com energia renovável. Hoje as fábricas, no caso da Audi na Alemanha, são 100% com energia limpa. Então aproveita a água da chuva, aproveita, né, a luz solar, que é a bateria. Então, e isso, né, lá na Alemanha não paga imposto, né, tem dedução de imposto. Então, quanto mais você incentivar esse uso da energia limpa para não só os comerciantes, como os fabricantes, a gente vai conseguir repassar isso para o consumidor final. Então, o consumidor final vai ter, teoricamente, um carro com um preço mais acessível, né? Então, a gente espera que isso seja visto e alguém pense nessa ideia também aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como chegar nesse público, como conquistar esse cliente dos carros de luxo. O Amazonas Acontece vai para um breve intervalo, mas você fica aí que na volta a gente vai falar um pouco mais sobre como encantar o cliente para adquirir veículos de luxo. Amiga! Amazonas Acontece de volta, hoje falando sobre o mercado automobilístico, principalmente sobre o setor de carros de luxo. Aqui comigo, o Ítalo Vasconcelos, o diretor comercial da Audi Center Manaus. No último bloco, a gente falou um pouco sobre o mercado, sobre como
tudo que está acontecendo fora do Brasil afeta, principalmente guerra, essas sanções. Falamos também um pouco sobre o futuro desse mercado, os carros elétricos, a tecnologia. E aí eu prometi para o nosso público que a gente ia voltar falando sobre como encantar os clientes, que isso é algo que você já tem bastante experiência. Conta para mim, qual que é o segredo para encantar o cliente que faz a compra desses carros? Porque é um investimento alto, a gente sabe que são pessoas que têm ali uma paixão por esses veículos, mas tem que haver aquele convencimento, né, o charme para encantar o cliente. Verdade, Isabela. Hoje, o cliente que não vai comprar um carro premium, ele busca um atendimento premium, né? Não, uma experiência premium. E falando nisso, nós da Audi Center Manaus estamos agora investindo numa nova loja, né? A obra já começou, uma surpresa em breve chegando em Manaus. E vai ser uma Audi Amazônia, né? Uma Audi focada na nossa região, um prédio que vai explorar um pouquinho do tema, né? Da nossa região. E voltando ao que a gente falou no bloco anterior, é energia limpa. Então, assim, uma loja totalmente renovável, né? E para quê? Para gerar uma experiência na empresa, porque assim, o cliente vai comprar um carro premium, ele espera, né, um atendimento premium. Então, cada vez mais é um atendimento humanizado, né? A gente busca qualificar as necessidades do cliente, o que o cliente está buscando. Por exemplo, tem uma cliente grávida, ela quer um carro mais confortável, com mais espaço, e a gente tenta cada vez mais suprir essa demanda de cada cliente de uma forma específica, né? Com esse atendimento de acordo com a qualificação, com a necessidade do cliente. É o que a gente está buscando demais, né, para esse ano de 2022 aqui em Manaus. Isso, inclusive, casa muito com o que a gente falou ainda há pouco sobre o crescimento do mercado, né? Você falou que a pandemia não parou, inclusive teve crescimento. Isso se repetiu também aqui em Manaus? Esse cenário do Brasil se reflete aqui para a gente? Com certeza. O mercado vem crescendo muito, né? E a gente vem buscando novas soluções, né? Não só na Audi, né? Eu também tenho uma locadora que chama IBK. E esse plano, né? A gente está buscando novas soluções de você adquirir um carro premium. Exemplo, hoje você pode adquirir um carro premium não só comprando, você pode adquirir um carro premium por assinatura. A própria Apple, né, está fazendo agora um plano que você pode ter um telefone por assinatura. Antigamente a gente falava de comodato, né? Então, o que é esse plano por assinatura? Você vai ter um carro, né, você vai ter a posse do carro por um determinado período, 1 ano, 2 anos, 3 ou 4 anos, onde você não paga por nada. Tudo está incluso nesse plano de assinatura. IPVA, manutenção, seguro. A preocupação sua é apenas pegar o carro, abastecer e andar. Então, assim, hoje a gente falou de economia, então, assim, você tem que ter, para comprar um carro, né, um carro premium, tem que ter o nome limpo, você tem que ter uma boa ficha cadastral para financiar esse carro, né, no caso, se for financiar. E no plano por assinatura, não. Você vai lá assinar um carro, não precisa dar entrada, você não paga juros. Então, assim, é um plano que cada vez mais está crescendo hoje no Brasil, né? É uma cópia, né, de um plano americano, que antigamente falava um plano de leasing e tal, mas ele é um plano que o carro vai ser seu durante o período que você escolher, de acordo com a sua demanda, né? Então, vem crescendo muito esse plano de assinatura e nós da IBK estamos sendo um pouco pioneiros, né, nesse mercado aqui em Manaus. Sem falar que aí você não precisa ficar em fila de espera para aguardar modelo novo, porque tem muita gente que às vezes passa meses, né, aguardando. A gente sabe que com as dificuldades das montadoras, a pandemia, algumas partes dos processos de montagem dos carros se atrasaram muito. Com esse plano de assinatura isso não existe. Exatamente. Nós especificamente temos vários veículos à pronta entrega. Nós temos Audi, nós temos outras marcas premium que você recebe o carro na hora e sem burocracia. Então, você tem um carro à pronta entrega, sem burocracia para receber, onde você não precisa pagar entrada, não paga juros, é um diferencial grande nesse mercado, né? E esse plano por assinatura vamos dizer assim, hoje é o que está mais se expandindo, difundindo, não só nos carros premium. Hoje, um carro popular está na média de 70 mil reais, um carro popular hoje, mais barato para você comprar. E 70 mil reais hoje, para você comprar, você tem que dar entrada, você tem que financiar. E a gente faz um plano por assinatura sem entrada, e sem precisar financiar e sem precisar pagar juros. Então, assim, qualquer trabalhador hoje que queira buscar, até esse pessoal de aplicativo, né, quer buscar um carro, você consegue com a entrada pequenininha, no caso não é nem entrada, você tem uma parcela pequena, pegar o carro, pronto, entrega, você tem que esperar 6 meses, 7 meses, que hoje em dia você comprar um carro popular é
muito difícil ter a pronta entrega. Então, esses planos são muito mais viáveis. Agora, Ítalo, se eu passar assim, um ano com um carro, me apaixonei, quero comprar, você já faz também a ponte para eu adquirir um veículo similar ou até mesmo aquele veículo que eu estava alugando? Como é que fica isso? Exato, chama contrato com opção de compra. Esse próprio carro que você assinou durante 12, 24 ou 36 meses, ao final você tem uma condição especial para comprar ele com um bônus. Já que você utilizou ele durante todo esse tempo, você é bonificado para adquirir esse carro também, que é um diferencial hoje desses planos de assinatura nas locadoras. Como você falou, esse é um mercado muito novo, realmente estou sabendo aqui com você. Como é que você identificou que estava precisando de algo assim aqui na capital? Tinha gente que procurava você com outras opções ou não? Você viu um modelo de fora, como você mesmo falou, e resolveu trazer e importar aqui? Pois é, o normal hoje das locadoras é esse, né? Você tem aquele atendimento meio eletrônico, você vai lá, clica, quer o carro de tal data, tal data. Então, a gente está humanizando o atendimento, né? Fazendo assim um mix, né, entre concessionária e locadora. Então você tem uma locadora com a estrutura da concessionária. Você pode ir lá ser atendido, você vai sentar para você negociar como você quer ter seu carro, de acordo com a sua necessidade. Então assim, eu quero ter o carro durante 6 meses, eu quero ter o carro durante um ano, eu quero rodar 1.000 km por mês, eu quero um carro SUV, eu quero uma picape. Então assim, hoje o atendimento totalmente humanizado. Assim, a gente sabe que logicamente quanto mais a tecnologia vai chegando, então assim, hoje você tem esses chatbots, né, que você fala no WhatsApp, aí é um atendimento eletrônico, né, que vai lhe atender. Então, assim, cada vez mais, isso é muito bom. Só que chega uma hora que você quer tirar mais dúvidas e não vai conseguir por ali. Então, com esse atendimento da nossa locadora humanizado, a gente consegue atender 100% a demanda específica de cada cliente, né? Todo mundo tem uma demanda diferente. Você tem um uso maior, mais severo, menos severo. Eu quero mais luxo, menos luxo, quero pagar assim. Então, na locadora, a gente consegue atender todo tipo de cliente. Verdade, esse é um diferencial muito grande que inclusive a gente perdeu nesses últimos anos, né? Tava tudo muito remoto, perdia o contato cara a cara, não dava para você se conectar com o cliente. E me conta como é que tem sido a experiência do público, tem aumentado essa procura? Há quanto tempo que você está com a IBCar aqui nesse modelo? A IBCar, a gente já tem 4 anos em Manaus, né? O plano de assinatura já nasceu tem mais de um ano e meio mais ou menos. E assim, a procura é grande. E caso, né, como a gente falou assim, caso o cliente, a gente não tenha a pronta entrega o carro que o cliente quer, a gente faz o seguinte, ele escolhe o carro que ele quer, a gente vai lá pedir, comprar o carro para ele, né, de acordo com a sua expectativa, a sua escolha, e a gente faz um carro similar para ele ficar usando nesse período. Em resumo, o cliente não fica sem carro hora nenhuma. E cada vez mais a gente falou no outro bloco que os carros usados estão subindo o preço. Tem muita gente vendendo o carro, aproveitando, né, essa subida, essa alta, como se fosse uma ação, né, na bolsa, para mudar para o plano de assinatura. Então, e outros empresários, pô, preciso de dinheiro, preciso de capital para investir na minha empresa. Qual a melhor forma mais rápida de conseguir esse capital? Vendo o meu carro e vendendo o carro, o cara levanta um capital rápido e vai lá e consegue fazer um plano de assinatura e ter o carro rápido à pronta entrega. Você com certeza é um pioneiro aí nessa área, também tem muitas ideias. Qual o futuro que você enxerga para essa área automobilística, que não só dos carros de luxo, mas uma evolução? Essa parte de assinatura já foi uma, mas o que você vê assim no futuro nesse mercado? Pois é, eu vejo que essa coisa que é até antiga, né, da posse, né? Eu tenho um carro. Esse fato de ter ou não ter está mudando. O que interessa hoje é a locomoção. Eu preciso de um carro para me locomover. Ele não necessariamente precisa ser meu, né? Então, cada vez mais esse paradigma está sendo quebrado. Então, a pessoa tem uma solução, eu quero uma solução. Qual é a solução? Preciso me locomover. A solução é a locomoção. Então, você ter ou não ter não faz tanta diferença. Eu acho que o que vai valer mais é você fazer na ponta do lápis a conta matemática. Quanto eu vou gastar por mês comprando o carro e quanto eu vou gastar por mês no plano por assinatura. Porque assim, ninguém pensa, poxa, o carro durante 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ter a depreciação, né? Eu tenho que pagar seguro, eu tenho que pagar IPVA. No plano por assinatura está tudo lá conforme o contrato fixo, não tem nenhuma variação, não tem nenhuma surpresa, né? Então, cada vez mais essa quebra de paradigma de ter o carro, né, dizer que é meu, ou de você ter a solução de locomoção, está mudando, né?
Isso já acontece muito também, por exemplo, com imóvel, né? Tem muita gente que deixa de comprar para alugar, até para ter mais liberdade, né? Eu acho que com os planos de assinatura, se você pegar uma empresa que ela tem representatividade em outros estados, você pode também levar a assinatura para outros estados, pode fazer essa portabilidade, né, que a gente chama. Isso já existe no mercado? Inclusive, nosso plano de expansão aí já estamos pensando em Boa Vista, né? Na minha terra natal, Recife. Cada vez mais você tem a gente tem um país, né, com tamanho continental, né? Então, o pessoal viaja muito e se muda, então a gente quer expandir isso para o Brasil todo. E cada vez mais, esse plano já existe agora, né? Já foi difundido, né? Não só por nós, já está no mercado, mas a gente tem orgulho de dizer que que fomos pioneiros aqui no Amazonas nesse plano de assinatura também. Até porque o Amazonas, muita gente acha que é um local isolado, que a economia ela não está tão em desenvolvimento quanto o restante do país, mas isso balela. Balela, porque não conhece, né? Não conhece. Tanto que assim, nós somos uma terra totalmente incentivada por impostos, né? Todo mundo hoje, indústrias, empresas, comerciantes são incentivados para estar aqui. Então, assim, graças a Deus vem mudando muito, né? A gente teve agora também um ganho para você que é comerciante do PIS e COFINS, que é outra, né, uma guerra tributária que a gente teve e incentivando para você não só produzir, para você comercializar. Porque antigamente a Zona Franca era só para você vir para cá, se instalar e ter uma indústria, você tinha um incentivo de impostos. Hoje não, para você que é comerciante aqui também, você tem incentivo de impostos, que isso com certeza ajuda para você estar aqui na Amazônia. No início do ano a gente teve inclusive um baque na Zona Franca, né? Você acha que isso pode afetar o setor automobilístico ou não tem influência? Assim, a gente falou do IPI, né? Do IPI nessa queda, que é da redução do IPI, que assustou um pouquinho, porque assim, nós aqui do Amazonas, nós temos essa proteção, né? Que é uma proteção da floresta, mas que teoricamente atrapalha muito a logística. Tudo para chegar aqui demora mais, né? Então, assim, você tem que passar pelo rio, então, assim, ou então tem um custo maior por o frete aéreo, né? Então, assim, quando a gente deixa de ter essa proteção, não só da Amazônia, para essa proteção dos impostos, né? Desses incentivos, e isso prejudicou um pouquinho, mas assim, foi uma queda muito pequena, né? Assim, não foi que o IPI caiu 25%, é 25% do IPI. Então, assim, não afetou tanto, né? Só a gente entender um pouquinho, né, dessa carga tributária, que aí você vai entender que não afetou tanto, eu acho que não vai prejudicar tanto. Mas os governantes já estão buscando aí para proteger um pouquinho mais nossa região, para que a gente não perca essa exclusividade dos incentivos que é só nossa, né? Com certeza, a gente tem que continuar na competitividade, mas também almejar o futuro. Falei para você que 30 minutos passava rapidinho, já estamos chegando ao final do programa. Ítalo Vasconcelos, diretor comercial da Audi Center Manaus. Queria que você deixasse suas palavras finais aqui. Sua participação foi maravilhosa no Amazonas Acontece. Deixar um recado para quem está nos assistindo aí em casa e também falar sobre esse setor automobilístico de luxo, que é algo em desenvolvimento aqui no Amazonas. Queria agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês na Band e dizer que acredito que o setor automotivo e vamos investir na indústria, né, vamos investir no mercado, no comércio, que cada vez mais a gente vai fazer essa economia girar aqui e nós, especificamente da Audi, estamos investindo muito aqui na região para atender melhor o cliente e trazer inovações e formas de aquisição diferentes, cada vez mais. Muito obrigada, Ítalo, pela sua participação. E o Amazonas Acontece de hoje fica por aqui. Mas você pode acompanhar essa edição pelas nossas redes sociais. E eu, Isabela Bastos, te espero na próxima edição.